Olá, tudo bem? Bom, nessa videoaula a gente vai tratar sobre os elementos de paráfrases e citações. Basicamente, as citações você vai perceber durante a leitura do artigo acadêmico que você já escolheu na aula passada, ok? Lembre-se que existem vários tipos de citações. Primeiro a gente pode falar da citação indireta. A citação indireta nada mais é do que você, com as suas palavras, falar exatamente o que outro autor já falou. A citação indireta, obrigatoriamente, vai precisar que você tenha um vocabulário bastante apurado. E é o tipo de citação que você mais vai utilizar dentro dos seus trabalhos acadêmicos, deste semestre em diante. Principalmente lá no final do teu curso, quando você vai fazer a apresentação do trabalho de conclusão de curso. A paráfrase indireta diz respeito a você falar para os outros qual é a tua capacidade de apreensão daquilo que foi lido em outros textos. Você vai perceber que os trabalhos acadêmicos têm uma boa parte de repetição de coisas que já foram ditas por outros autores. Para que o teu texto seja inédito, para que o teu texto tenha qualidade, você tem que ter a capacidade de utilizar as ideias dos outros, dizer que as ideias são dos outros, mas de maneira lógica, de maneira coerente, de maneira coesa com aquilo que você está falando. A utilização das ideias de outros autores não há problema nenhum desde que você utilize a citação, desde que você diga de quem é. Então essa citação indireta nada mais é do que dizer com as suas palavras, novamente, aquilo que já foi dito por outro autor. Nos exercícios que nós vamos fazer em sala de aula de reconhecimento dessas citações, você vai perceber que existem várias formas de fazer isso. Tanto fazendo a citação do autor no começo dessa citação indireta, como fazendo a citação do autor no final dessa citação indireta. Tá ok? Outro tipo de citação que a gente tem é a citação direta, que pode acontecer de duas formas. Pode acontecer de forma curta ou longa. Existem alguns elementos que são essenciais para que você diferencie uma citação direta curta de uma citação direta longa. Tá ok? Vamos a eles então. A citação direta curta precisa ter obrigatoriamente as palavras do autor que você leu ipsis literis, de acordo com o texto original. Ou seja, ela nada mais é do que uma cópia. Isso mesmo, uma cópia. Você vai citar o autor, dizer o nome dele, ou o nome dos autores que dizem respeito ao seu artigo. Você vai colocar o ano da publicação desse artigo, geralmente entre parênteses, e você vai abrir aspas, para você poder colocar a cópia do texto que você leu. A seleção desse trecho vai dizer respeito justamente à tua intenção dentro do texto. E a gente vai fazer isso em sala de aula, né? Essa busca do que copiar e do que não copiar. De qualquer maneira, essa cópia, esse trecho que você escolheu, não pode exceder 3 linhas. Se ela for até 3 linhas, você vai abrir aspas, copiar e fechar aspas. Essa é uma citação direta curta. A citação direta curta não pode exceder 3 linhas e obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Já a citação direta longa tem alguns detalhes, algumas características que a citação direta curta não tem. A citação do autor, a citação da página de onde foi retirada a citação direta longa também aparecem. Mas existe uma peculiaridade. A citação direta longa excede 3 linhas. E por exceder 3 linhas, ela não pode ficar dentro do corpo do texto. Ou seja, ela não pode ficar dentro do parágrafo que você abriu dentro do teu texto. Você vai ter que abrir um parágrafo separado só para a citação direta longa. Esse parágrafo separado tem uma margem diferente da margem do texto original. Ou seja, você vai precisar, dependendo da formatação
que é pedido pelas revistas, de 3 a 4 centímetros da margem original para você poder identificar que você está fazendo uma citação direta longa. Outra coisa que acontece com a citação direta longa é que a fonte, o tamanho da letra utilizada para ela, é menor do que a fonte, o tamanho da letra utilizada para o resto do texto. Dessa maneira, a citação direta longa fica bastante e bem facilmente identificável dentro do texto que você está produzindo ou dentro do texto que você está lendo. Geralmente, nos trabalhos, a citação direta longa e a citação direta curta são em bem menos volume do que a citação indireta. De qualquer forma, você tem que saber identificá-las durante a leitura, tanto a citação direta curta quanto a longa, e saber também identificar e utilizar com propriedade a citação indireta. Dentro dos exercícios em sala de aula e dentro dos exercícios no Google Classroom, a gente vai conseguir identificar exatamente como cada uma delas funciona. Utilize essas informações não só para você fazer os exercícios em casa, mas também para fazer os exercícios em sala de aula. Qualquer dúvida, no nosso encontro presencial, eu tiro qualquer tipo de dificuldade que você tenha para entender como que funcionam essas citações. Tá ok? Nos vemos em sala de aula. Um abraço.